Esse é o Deus que nunca nos deixa. Esse é o Deus que você abrisse a Escritura comigo em 1 Coríntios, na primeira carta escrita aos irmãos de Corinto, no capítulo 3. Primeira carta escrita aos irmãos de Corinto, no capítulo 3. Amém? Podemos fazer a leitura? 1 Coríntios, capítulo 3. Liga. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão servos pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós, cooperadores de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo,
seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Glória a Deus. Vocês podem assentar. Eu digo para os irmãos que este é um daqueles textos que ele diz muito além do que está escrito, porque ele vem como uma exortação para a igreja de Corinto, mas uma exortação que se encaixa perfeitamente à igreja dos nossos dias. Aqui Paulo, na verdade em quase todas as suas cartas, quando ele vai para Romanos, ele vai fazer uma separação entre o espiritual, entre o carnal, entre a graça e entre a lei, entre a filha da promessa e a filha da escravidão. Nós vamos para a carta dele, escrita aos Gálatas, ele vai fazer do mesmo jeito, ele vai trazer ali diferenciações. Quando ele chega, por exemplo, na sua carta de Colossenses, ele começa a combater a super espiritualidade, e ele até vem dizer que o ascetismo, o que significa a palavra ascetismo? O ascético significa aquele que quer se separar de todos, é aquela pessoa que pensa, para eu não pecar, eu vou fugir do mundo, de todos, e eu vou para um deserto, me tornar um eremita, e ali escondido no deserto, ali quem sabe eu não encontre o pecado, e nem o pecado me encontre. E Paulo ele vem se opor a isso, de modo que Paulo ele consegue enxergar a espiritualidade dentro da materialidade, mas ele sabe diferenciar o que é carnal e o que é espiritual. Note que materialidade não significa carnalidade. Primeiro ponto: materialidade não significa carnalidade. Nós, quando ressuscitarmos com Cristo, seremos revestidos de um corpo espiritual, mas este corpo também terá materialidade. Materialidade é um corpo que é possível tocar, é um corpo que respira, é um corpo que come, é um corpo que participa da ceia, é um corpo que se ajuntar e pescar um peixinho, também come este peixinho. E ainda assim Cristo, ele tendo sido em carne, tendo sido a própria encarnação de Deus, o que você não encontra em Cristo é carnalidade. Carnalidade é o que não se encontra em Cristo. E a carnalidade, ela está amplamente vinculada, está amplamente ligada à maturidade. Quanto mais imaturo é um ser, quanto mais imaturo é um crente, mais carnal ele é. E a carnalidade, ela vai se expressando nas coisas, nas características mais simples que podem sair de nós. Que características é essa? Paulo aqui, ele aponta o orgulho e a arrogância dos irmãos de Corinto de escolherem para si um preferido. Para dizer, eu sou de Apolo, mas eu não, Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, aquele que andou com Jesus, que depois Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E outros dizem, mas eu sou de Paulo, poderoso em filosofia, poderoso em sabedoria, poderoso na palavra. E aqui Paulo ele vai conduzir aquela igreja a uma consciência da sua carnalidade, conquanto seja uma igreja poderosa, inclusive nos dons espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 12,
Paulo ele vai trazer algumas orientações sobre os dons espirituais. E ali ele apresenta 9 dons espirituais. Destes 9 dons espirituais, ele reconhece que todos estes dons estão presentes na igreja de Corinto. E mais, quando ele fala, por exemplo, do dom de línguas estranhas, do dom de línguas estrangeiras ou diferentes, e ele vai para o capítulo 14 de 1 Coríntios, depois dele ter trazido aquela forma poética de explicar o que é o amor, e ele chega no capítulo 14, ele traz uma exortação específica sobre o dom de línguas e como que ele deve ser exercitado dentro de um culto ordenado, dentro de um culto cheio de ordem. E ele reconhece que a igreja de Corinto, ela é uma igreja poderosa nos dons. É uma igreja onde o Espírito Santo tem repartido os dons. Só que Paulo sabe que o repartir dos dons espirituais não significa ser espiritual. E a gente se recorda do que Cristo falou lá em Mateus, no capítulo 7. Quando ele diz, em meu nome, vocês expulsam, em teu nome, nós expulsamos demônio. Nós curamos enfermos. Em teu nome, nós profetizamos. E o profetizar tem o sentido da pregação da palavra. Em teu nome nós fizemos isso e aquilo, mas o próprio Cristo não os reconhece como espirituais e diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O espiritualismo que entra na ignorância do Senhor, que se torna para o Senhor, que tudo sabe, a própria ignorância, porque quando ele diz eu não conheço, ele está dizendo eu te ignoro. Ignorar é a mesma palavra não conhecer. E é impressionante como pode um Deus que tudo conhece não conhecer aquelas pessoas que em nome de Jesus tanto fazem. E aqui a gente precisa entender tudo isso com extrema responsabilidade. Paulo, ele começa apontando a arrogância deles e dizendo o seguinte: onde vocês conclamam para si a titularidade do seu fundamento, na verdade, para onde vocês apontam, isso revela o quanto vocês não entenderam nada. Hoje em dia, nos nossos dias, isso é tão comum. Os debates na internet, eles são incríveis. Eu gosto de Calvino, eu visto a camisa de Calvino, parece uma briga por time de futebol. Eu sou de Armínio. Eu sou wesleyano. Eu sou reformado. E nessa falta de unidade da igreja, tudo de maluquice a gente viu acontecendo. Por exemplo, quando os cristãos pentecostais, no final do século XIX, eles trazem a doutrina dispensacionalista, que eles diziam que a igreja não passaria pela grande tribulação, e uma doutrina dispensacionalista que tem um pé, ela consegue de alguma forma tocar na doutrina do milênio, porque os cristãos primitivos, todos eles criam que Jesus retornaria, e ao retornar, ele estabeleceria o seu reino milenar. E uma interpretação equivocada que vai nascendo após os apóstolos, porque Cristo não volta, e aí os grandes filósofos, entre eles Panteno, Orígenes, Clemente de Alexandria e outros, vão recorrentemente tentando justificar o não retorno de Cristo, e na tentativa de justificar o não retorno de Cristo, eles começam a dizer que na verdade o reinado milenar, ele acontece apenas espiritualmente, mas
Mas como espiritualmente? Se você ler Zacarias, se você ler os profetas menores, se você ler Isaías, se você ler Jeremias, se você ler Ezequiel, qualquer um destes profetas que porventura você se permitirá ler, você vai entender que aquele reinado será físico, material. E a igreja durante mais de 1 milênio nega uma doutrina clara, e aqui eu não estou falando que estão corretos os dispensacionalistas pentecostais, porque eu particularmente creio que a igreja passará pela grande tribulação. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que quando os pentecostais eles iniciam pregando sobre o milênio, sobre que Jesus ele retornaria, estabeleceria o seu reino por 1000 anos, e no estabelecimento deste seu reino por 1000 anos, este reinado seria regido a partir de Jerusalém. Os reformados, eles retomam as doutrinas amilenaristas e novamente passam a reforçar: não, nós vivemos conforme a Igreja Católica bem asseverou. Nós vivemos já o reinado milenar espiritual. Nota que em todas estas coisas miúdas, a gente vai vendo a carnalidade se manifestando, seja na igreja reformada, seja nas igrejas tradicionais, seja na igreja pentecostal, nas igrejas neopentecostais. Em tudo isso a carnalidade ela vai se aflorando, gerando total desunião entre os crentes. E aí Paulo ele vem conduzindo a nós para uma consciência do significado dessa carnalidade no reino. E Paulo chega a dizer: essa carnalidade não significa especificamente que os crentes carnais eles serão de alguma forma aniquilados. E aqui eu não estou trazendo uma doutrina contrária ao que Paulo está falando, não. Ele vai dizer que todos serão provados, e principalmente os ministros do Evangelho, principalmente aqueles que exercem liderança, serão provados como que pelo fogo naquele último dia. E aqui tem um detalhe que eu quero te dizer. Aqui tem um detalhe que eu quero que você preste bastante atenção. A obra que se manifesta para a eternidade é aquela obra que, esquecendo-se de si mesmo, olha, eu quero que você preste atenção aqui, a obra que permanece para a eternidade é aquela obra que você, esquecendo-se de si mesmo, você busca apenas a glória de Deus. Tudo aquilo que eu já preguei aqui nessa igreja, e que de alguma forma foi de acordo com meu ego, que de alguma forma foi para me glorificar, que de alguma forma foi para me amostrar, tudo isso será queimado como palha. E só vai sobrar a intenção do coração, que, diminuindo-se a si mesmo, quis que o Senhor fosse glorificado. Na prestação de serviço ao Senhor, e isso é o mais difícil. Na prestação de serviço ao Senhor, o que nós temos que buscar sempre é a glória dEle. Eu disse isso em alguns cultos passados, que a principal obra do Senhor não foi salvar a nós. A principal obra de Cristo foi glorificar o Pai. A principal obra de Jesus não foi a salvação da humanidade. E no momento que Jesus
ele glorifica o Pai, nós, por tabela, somos salvos, ao passo que nós também o glorificamos. Aquilo que nós fazemos para de alguma forma a gente ganhar o aplauso das pessoas, aquilo que nós fazemos para alcançar algum tipo de validação, aquilo que nós fazemos para alcançar algum tipo de evidência ou reconhecimento, qualquer coisa desse tipo, no futuro será queimado como palha. Eu vi, não sei se ontem ou foi hoje, o testemunho de um médico que ele atendia no Egito, Mohamed, e eu esqueci o nome e o sobrenome dele, mas era mais um Mohamed aí da vida. Este médico, por 50 anos, ele atendeu apenas pessoas pobres, e ele nunca foi conhecido. Ele morreu esta semana, salvo engano, este médico, e ele já velhinho, e ele atendia as pessoas pelo valor de $1. Todo mundo que vinha até ele atendia pelo valor de $1, e atendia, não chega nem perto do que os que ganham aqui 15, 16, 20 mil reais nos atendem aqui. Por $1 ele atendia com todo o seu coração. E ele conta, ele foi descoberto já estando bem idoso, e quando foi descoberto, eles lançaram o vídeo dele e ele viralizou. E aí, quando viralizou o vídeo dele, eles foram atrás dele para tentar de alguma forma bancar, para ajudá-lo, ou para fazer uma entrevista com eles. Queriam de alguma forma entrevistá-lo. Ele falou: não quero entrevista, eu não quero aparecer, não estou preocupado com isso. Ele sabia que uma vez chegou uma mãe com uma criança, com seu filhinho para ser atendido, e enquanto seu filho estava sendo atendido, ele viu aquela mãe, sabendo que ou pagava a consulta de $1 ou dava comida para o seu filho. "50 anos sem ser conhecido, sendo ignorado por todos nós, sendo totalmente ignorado pelo mundo, sem nenhuma preocupação com isso. "50 anos dedicado ao amor." Esse é o tipo daquele homem, que ainda que ele seja um fiel islâmico, ainda que ele seja muçulmano, quando chegar diante do Senhor, e o Senhor disser: mas por que fizeste a mim? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo e foste me visitar, eu fui forasteiro e me recebeste. E aí ele fala: mas Senhor, eu nunca fiz isso para o Senhor. Ele vai falar: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. E este homem vai entrar com pedras preciosas maiores do que a maioria de nós que somos crentes do Ocidente. Porque aquele homem, independentemente da religião dele, ele era um homem espiritual, enquanto nós somos carnais. Enquanto nós somos carnais. A glória de Deus é o que tem que importar para a sua igreja. Nós estávamos aqui orando nessa quarta-feira, e a gente até conversava um pouco sobre
perseguição, não perseguição, estas coisas. E aí, durante um momento a gente ainda entrou no assunto da forma que nós criamos os nossos filhos. Que a gente cria os nossos filhos como se a realidade desta vida fosse a realidade última do existir. De modo que a gente quer dar conforto, a gente quer dar isso, quer dar aquilo. Mas quem de nós tem coragem de criar o filho para que ele vá para a obra missionária? Eu vi um testemunho de uma norte-coreana, ela dizendo que a igreja subterrânea da Coreia do Norte é a única instituição que consegue, de alguma forma, resgatar as pessoas que estão dentro daquele regime terrível, ditatorial, para a liberdade. E aí, ela está dando a entrevista para aquele cara que é humorista, aquele Fel, que é um cara grandão, da orelhona, ele é engraçado pra caramba, o Felca. E aí o Felca ali admirado, e aí ele faz uma pergunta, né? E se uma pessoa, o que acontece se alguém for encontrado com uma Bíblia? Aí ela fala lá o termo, aí o tradutor olha assim, como? Aí ele parece um pouquinho para fazer o cálculo. Se porventura alguém for encontrado na Coreia do Norte com uma Bíblia, até o primo do primo do primo vai ser morto e executado. Olha só isso. Nesses locais, o Evangelho está resplandecendo de uma forma que vocês não fazem ideia. Sabe por que não está acontecendo avivamento aqui no nosso lado? E esses avivamentos que estão acontecendo aí, na maioria é fogo de palha, é emocionalismo baseado no antropocentrismo, baseado num sentimento de autocuidado. Quando você vai para o Irã, o número de pessoas que estão se convertendo, apesar do risco de vida, que estão se convertendo a Cristo, é inimaginável nestes dias. E olha como que está a nossa igreja. Olha como que está. Isso porque que nós estamos buscando, vamos falar sério, a gente precisa tratar como adultos. O que a gente está buscando são outras coisas. O que nós estamos buscando não está nem tocando na eternidade. O que a gente está querendo de Deus nem trisca no que é eterno. É uma igreja que está dormente, eu não vou dizer nem adormecida, é dormente. É um corpo que se diz de Cristo, mas está dormente, atrofiado. Se nós estivéssemos criando os nossos filhos para o risco de vida da obra missionária, mas não, a gente depende do dinheiro, a gente depende da segurança, todos nós dependemos disso. Eu falo isso, e eu repito diversas vezes, que não se encontram Marias nos nossos dias. O máximo que a gente encontra são Martas, e Martas muito, mas muito meia boca. Porque a Marta dos dias de Jesus, com todos os erros dela, mas ela era zelosa em cuidar, em correr atrás, em fazer isso, em fazer aquilo outro. A gente nem zelo para com as coisas mais miúdas a gente tem. Vocês, nós, a gente não tem tido zelo pela palavra. Nós estamos vivendo num tempo de guerra, onde a maioria de nós sequer sabe manusear a sua espada.
onde a maioria de nós sequer sabe discernir a esquerda da direita. Eu não estou falando de movimento político, não, porque esse nosso Brasil, ele está sendo extremamente penalizado, por conta que para onde a gente vê é só imoralidade, é só perversidade. Um país onde teve ano que morreram, houve mais de 65 mil homicídios, onde teve 180 homicídios por dia aproximadamente, onde o tempo todo está as meninas aí, estão os homens o tempo todo atolados em imoralidade, um monte de homens que se dizem conservadores, que querem garantir um bom salário, uma boa economia, o seu empreendimento, mas estão viciados em pornografia, traem as suas esposas, a sua mente vive na perversidade. Vocês querem que um governo terrível não assole a nossa nação? Um país que é tão imoral, tão perverso, tão metido a ser o mais espertinho, um país onde todo mundo praticamente é preguiçoso, onde ninguém quer honrar o seu patrão, onde ninguém quer servir com excelência. Vocês acham que um país desse, o que Deus de melhor faz com a gente não é dizer: olha, fica por conta de vocês? A gente fica aí desesperado olhando para isso, sendo que o nosso coração tem que transcender isso daqui. A nossa mente tem que transcender isso daqui. A gente tem que ter a coragem de ser arauto da verdade. Eu não vou nem dizer de ser posto como defesa do Evangelho. Como eu disse, nós somos Martas muito meia boca. Maria, aquela que tudo entrega, aquela que entrega os seus sonhos, que entrega os seus prazeres, que entrega as suas vontades, que derrama tudo para ungir o seu mestre. A gente não vê isso mais hoje, não. A gente vai encontrar isso agora com homens e mulheres que estão arriscando tudo na propagação do Evangelho. Marias são colocadas como defesa do Evangelho, como Paulo foi posto como defesa do Evangelho. Mas algum de nós aqui tem coragem de dizer: eu fui posto como defesa do Evangelho? Eu mesmo, na minha covardia, eu gosto de dizer: o Evangelho que me defenda. Porque quem sou eu para ser posto como defesa deste Evangelho? Eu que sou um covarde, um cara que é acomodado. Eu estou falando de mim, porque isso corta para o meu lado. Uma igreja que não quer saber de orar e de buscar, uma igreja que não quer se derramar, que não quer ajoelhar e orar e buscar a este Deus até que Ele se manifeste e não arreda o pé. Uma igreja que não quer isso. Esses dias eu vi um estudo que 95% dos crentes, eles não conseguem jejuar um dia no ano. Meu Deus, um dia no ano. Eu posso nos chamar de espirituais, mas que não somos capazes de disciplinar o nosso corpo, de disciplinar a nossa vontade e os nossos quereres. Eu não estou falando que nós seremos perfeitos, não. Paulo, ele não foi perfeito. Ele teve um momento de desavença com Barnabé por causa de João Marcos. Depois, mais à frente, anos depois, ele volta atrás e traz João Marcos com ele. Ninguém é perfeitinho aqui, não. De vez em quando eles se estranhavam lá também.
mas havia um pulsar, havia um movimento interior que, fora de qualquer outra coisa, eles estavam cheios de vontade da propagação deste reino. As nossas defesas, elas são políticas. A gente precisa de manter uma cadeira evangélica, católica e conservadora forte no parlamento, para que o parlamento possa votar leis que nos protejam, enquanto nós possamos anunciar a verdade do evangelho. E a gente faz toda a nossa defesa política. Eu preciso me defender. Quando eu vejo Estevão sendo levado ao martírio, eu não vejo ele fazendo uma autodefesa dele, mas eu vejo ele primeiramente sendo uma voz profética contra a sua geração, e em seguida ele apresenta o evangelho com poder. E aquele jovem, cheio do Espírito Santo, quando começa a ser apedrejado, ele olha para os céus e já vê os céus abertos. Os céus só irão se abrir para uma igreja que seja assim. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua. Mas o que a gente quer? Aqueles 120 que receberam o poder do Espírito Santo, e hoje tem inúmeras teorias que tentam de alguma forma dizer que os dons cessaram, mas pode ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia uma par de vezes. O Novo Testamento nem precisa dizer. E eu nunca encontrei qualquer respaldo bíblico para dizer que os dons espirituais ficaram nos tempos dos apóstolos, mas eles continuam ainda, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que a gente não vê nada disso? Aquela igreja, durante dias, perseverou unanimemente. Quando falo unanimidade, significa que é uma igreja que estava sempre em oração juntos. E aqueles 120, eles foram perseverando. Por um dia, 2 dias, 3 dias depois da ascensão de Cristo, 4 dias após a ascensão de Cristo, 5 dias após a ascensão de Cristo, 6 dias após a ascensão de Cristo, 7 dias após a ascensão de Cristo, e eles perseverando em oração, 8 dias após a ascensão de Cristo, 9 dias após a ascensão de Cristo. No 10º dia, pela manhã, um vento, como um vento forte e impetuoso, ele adentra naquela assembleia, e eles são cheios do Espírito Santo. E as línguas se veem repartidas entre eles como língua de fogo. Mas era uma igreja unânime, perseverante em oração. Nós somos perseverantes no estudo para o concurso público, nós somos perseverantes no nosso empreendimento, às vezes nem nisso. Nós somos perseverantes nos cuidados da vida, nós somos perseverantes em muitas coisas, mas quando se fala de oração igreja, nós não estamos perseverando. Quando fala de busca, nós não estamos perseverando. Quando vem uma ordem do apóstolo dos gentios dizendo: buscai com zelo os dons espirituais, nós não estamos perseverando. A gente está... Quem dera, igreja. Eu falo isso para vocês, mas não é por mim. Eu começo a orar, me dá 3, 4 minutos de oração, eu já estou pegando fogo por dentro, porque eu tenho
tanta fome de Deus. Eu sei que muitos que vocês têm essa fome, mas às vezes a gente não está se dando o direito de buscar isso, de ajoelhar, buscar, orar, até que Ele venha e se derrame sobre nós. Orar para que o nome dele seja glorificado e para que a gente simplesmente desapareça, pois importa que ele se manifeste. Eu fico imaginando que isso que Paulo está trazendo aqui para eles era ainda o leitinho. Ele fala, ainda agora eu não posso trazer carne, alimento sólido para vocês, então vamos com leite de novo. E o leite para a nossa geração está difícil de engolir. Para a nossa geração até o leite está difícil de engolir. Ele vai dizer, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Isso é para cada um de nós refletirmos acerca de nós mesmos. O que de obra nossa vai resistir ao fogo? Igreja do Senhor, firme-se na palavra. Busque compreender. Nós estamos em um tempo de guerra. Nós precisamos estar armados, bem ajustados. Nós precisamos estar revestidos das armas espirituais. Obreiros do Senhor, homens, levantem-se nestes dias. Acabou o tempo de nós nos acovardarmos. Mulheres, exerçam o ministério de auxiliadoras, de ajudadoras, lembrando-se que este é um ministério, que ele é primícia diante de Deus, porque o nosso Deus é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. Imagina você ter um título que é dado ao próprio Deus. Igreja do Senhor, não se acomode. O que eu peço é que o Espírito Santo continue falando, conversando com nós, ainda que seja para profetizar contra nós mesmos, mas que esta palavra ela possa de alguma forma gerar mudança em nós.
Eu creio que o Espírito Santo, Ele deseja muito fazer no nosso meio. Mas um avivamento exige de nós, antes de tudo, posicionamento. Exige de nós decisão, de entrega, e de choro, e de clamor. Exige de nós arrependimento, humilhação. Exige de nós fome e desejo pela glória de Deus. Exige de nós disciplina para que nós possamos ser acrisolados, purificados. Exige de nós consciência de santidade. Exige de nós que o nosso coração se ligue às coisas eternas, aos tesouros eternos, e não ao que esse mundo nos tem dado. Exige de nós confiança no Senhor, sem ter medo de qualquer coisa que venha assolar. Será que você não entende que uma bomba atômica não é capaz de te destruir? Abatidos, mas não destruídos. Exige de nós um querer ardente. Exige de nós uma vontade constante para que a vontade dele se cumpra através de mim, ou ainda que não seja por mim, mas que se cumpra. Eu queria que você ficasse de pé. Senhor Deus, que o Teu Espírito que trabalha o convencimento, que o Teu Espírito que trabalha em nós, Ele possa de alguma forma fazer esta palavra adentrar a minha vida e me mudar de fato. Meu Deus, eu queria muito trazer outro tipo de palavra para a nossa congregação. Mas que não seja eu, Senhor, que seja o Senhor falando. Em um tempo onde as filosofias, onde a sabedoria humana tem sobrepujado o poder de Deus, buscado sobrepujar, e por isso que a manifestação do Teu poder, Senhor, não tem sido experienciada de modo pleno. Às vezes a gente tem degustado aqui e ali, mas isso não é suficiente. Isso precisa estar introjetado em nós, na nossa confiança, na nossa segurança em Ti, no nosso desejo por Ti, na nossa chama, no nosso coração que arde de vontade de Ti. Eu peço apenas, Senhor,
esta palavra ela possa adentrar profundo, que ela possa quebrar as barreiras, ir destruindo conceitos, até tocar o nosso entendimento. E a partir daí, meu Deus, que nós venhamos a Te buscar intensamente, que esta igreja venha Te querer, que essa igreja não entre em desânimo, não fique com preguiça, que esta igreja não seja visitada por nada disso, mas pelo desejo de Te servir, ainda que Te servir significa deixar todas as outras coisas. Eu Te louvo, Jesus. Pai, seja glorificado em nosso meio. Seja glorificado através da vida de cada um aqui, dos adolescentes, dos papais, das mamães, dos jovens, dos maridos, das esposas, dos filhos. Há tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem para nos dar, mas nosso coração está tão distante disso. Tanta coisa boa que o Senhor está pronto a entregar para o Teu povo, mas a gente tem feito pouco caso. Senhor, desperta esse desejo na Tua igreja. Essa igreja tem sido visitada com luz, mas eu Te peço, Senhor, que ela seja visitada com calor. Ela tem sido visitada com luz, mas que ela seja visitada com calor. Eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço. Eu queria que você sentasse um pouquinho. O Rafael não veio aqui hoje, mas eu Te louvo. Te louvo por cada um que esteve aqui esta noite, Senhor. Eu Te peço, derrama sobre nós um despertamento, um desejo contínuo por Ti e pela Tua palavra. Um desejo, Senhor, que transcende as coisas deste tempo, as belezas dessa vida, e que possam nos vincular a Ti, à eternidade, ao prazer da eternidade, ao desejo de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, ao desejo, Senhor, de provar de Ti e de experimentar mais e mais de Ti. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Livra-nos das distrações. Livra-nos das ocupações que roubam de nós a consciência do Teu Evangelho. Livra-nos, Senhor, das ilusões deste tempo passageiro, que o tempo todo tenta nos matar por dentro. Livra-nos, Senhor, dos medos. Livra-nos dos receios deste tempo presente e encha-nos de confiança em Ti. Livra-nos, Senhor, também das mãos do homem mau, dos perversos. Livra-nos dos caminhos da mulher perversa também. Livra-nos, Senhor, e que o Senhor nos sustente em Ti, pois o Senhor é o princípio, pois o Senhor é o fundamento, pois o Senhor é o nosso Rei e é o nosso Mestre, em nome de Jesus.
Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém.